Fala, meu povo, tudo bom com você? Professor Thiago Luque na área para mais uma super videoaula. E o tema da aula de hoje vai ser a Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra, o primeiro conflito em escala global da história da humanidade, aquilo que vai dar início ao breve século XX, como era chamado aí pelo Eric Hobsbawm. Bom, galera, uma guerra de proporções globais, tão grande, tão sangrenta, inimaginada até então, tem causas, não é isso? Então, para entender a Primeira Guerra Mundial, nós vamos entender um pouquinho do que levou a tanta treta. Você precisa se lembrar de alguns detalhes. Primeiro, entre o final do século XIX e início do século XX, a humanidade passava pela corrida imperialista. Vamos recapitular isso aqui. As nações industrializadas da Europa, mais Estados Unidos e Japão, começavam a buscar em áreas não industrializadas locais para investir e explorar matéria-prima, mão de obra e mercado. Já foi trabalhado numa aula antes disso. E aí acontece o quê? Vai acontecer uma crise do imperialismo, porque as nações industrializadas começam a cobiçar áreas que pertencem a outras nações industrializadas, porque o mundo ele é pequeno no final das contas para esse capitalismo industrial aqui. Então, esses países industrializados começam a conflitar, começam a gerar guerras entre si para tentar tirar as colônias uns dos outros. Então, é por isso aqui que se diz, inclusive é o principal motivo da Primeira Guerra Mundial, tá bom, galera? E é por isso que se fala que a Primeira Guerra Mundial é a guerra para acabar com todas as guerras. Quais? As guerras imperialistas. Outra razão muito importante que vai levar à Primeira Guerra Mundial são as unificações tardias da Alemanha e da Itália. A Itália que vai se unificar definitivamente em 1870, a Alemanha que se unifica em 1871, e vão passar por um processo de unificação banhados, mergulhados em muito nacionalismo e desenvolvimento industrial. E aí o que acontece? Essas nações europeias elas vão se unificar e vão atrás de colônias. Quando eles entram na corrida imperialista, já não tem mais área para explorar. E aí cabe principalmente à Alemanha, que é o que mais vai fazer isso, a tentar ganhar colônias retirando de outros países. Você precisa lembrar também, que já foi trabalhado numa aula anterior, que o próprio chanceler alemão, Otto von Bismarck, ele vai convocar a Conferência de Berlim em 1884, justamente na tentativa de garantir uma distribuição justa entre das colônias entre os países imperialistas. Então aqui as unificações tardias, a entrada tardia desses países na corrida imperialista vai aumentar as tensões. Outra questão aí, muito importante também, trabalhado também em outra aula, é o chamado revanchismo francês. O que rolou aqui, galera? Enquanto a Alemanha, no caso a Prússia, estava passando pelo processo de unificação dos estados germânicos, a França, governada pelo Napoleão III, sobrinho do grande Napoleão Bonaparte, vai se envolver naquela guerra para atrapalhar os planos de unificação prussianos, né, da Alemanha. E além da França ter entrado em guerra contra os germânicos para não permitir a unificação, vai perder. E vai perder feio, vai perder rude, os franceses vão tomar uma surra dos prussianos. Tanto é que ainda vai ser humilhada, vai ter que pagar indenização para os prussianos, eles vão perder a região da Alsácia e Lorena. Observa no mapa aqui, ó, vai aparecer, a Alsácia e Lorena é uma região francesa que fica entre a fronteira com a Alemanha. E ela é riquíssima em minério de ferro, em carvão, extremamente importante para aquela industrialização do início do século XX, final do século XIX. Então os franceses eles vão ter um sentimento de vingança, vão nutrir esse sentimento de vingança contra os alemães. O francês vai aprender a falar alemão, antes de aprender a falar papai e mamãe. Então eles vão ter essa vontade de fazer guerra, sacou? Eles querem entrar em guerra por causa daquela derrota lá na Guerra Franco-Prussiana de 1871. Falou? Além disso, você tem aí o que eu costumo chamar de o tempero mágico, né? O segredo, a especiaria da guerra, o chamado nacionalismo. O nacionalismo que vinha tomando força aí ao longo do século XIX, que já causou várias revoltas, várias confusões no século XIX,
que é aquele sentimento de exaltação, de pertencimento a uma nação em detrimento da outra, ou seja, meu país é o melhor. E aí você vai ter esse sentimento já aflorando na Europa, ou seja, já há rivalidades nacionalistas ali. E os principais sentimentos nacionalistas aqui, que vão influenciar diretamente como causa da guerra, vai ser, primeiro, o pangermanismo. O pangermanismo é um sentimento germânico de unificação de todos os povos germânicos, os povos alemães, que aí inclui inclusive a Áustria, um pedaço da Itália, uma região grande do leste europeu. Então, é a unificação de todos os povos germânicos por uma causa nacionalista. E outro nacionalismo importante também é o chamado pan-eslavismo. São os povos eslavos. Observa que os russos também são povos eslavos, tá bom? Então, isso aqui é um sentimento capitaneado lá pelos russos, mas eles falam na unificação dos povos eslavos, que inclui os povos que estão ali na região dos Balcãs, que também tem uma treta muito grande aí na região balcânica. Observe aqui, ó, é outra causa da guerra. O que é a região balcânica? Vai aparecer aí no mapa novamente. A região balcânica é essa região aí, ó, que fica aí na Península Balcânica, que engloba aí a Grécia, a Sérvia, a Albânia, Montenegro, toda essa regiãozinha aí, que é uma região extremamente estratégica e disputada por três grandes impérios. Vamos lá, primeiro império que almeja dominar a Península Balcânica, o Império Austro-Húngaro, que já era um dos maiores estados, se não o maior estado europeu, só que eles não têm colônias em outros continentes, não tem colônia na África, na Ásia. Então, para dar vazão ao seu ímpeto imperialista, o Império Austro-Húngaro pretende ampliar o seu território aí, avançando sobre a Península Balcânica. Outro império também interessado em dominar a Península Balcânica são os russos, povos eslavos. O pessoal da Península Balcânica também é um povo eslavo, tá? E aí o que eles querem? Eles precisam, no caso, de uma saída marítima para o mar Mediterrâneo, que a Rússia ela não domina essa saída. A única saída que a Rússia tinha para o mar Mediterrâneo passava aí pelo Mar Negro, descendo aí, tinha que passar pela Turquia, pelo Império Turco Otomano, mas eles já tinham perdido já uma guerra, a Guerra da Crimeia. Então eles não tinham essa saída aí. A Rússia precisa da saída para o Mar Mediterrâneo para vender as suas mercadorias aí. As outras saídas que a Rússia tem fica no norte, um mar muito gelado, difícil navegação, então não é viável. Então os russos precisam dominar a Península Balcânica para essa saída, esse porto em águas quentes no Mar Mediterrâneo. E o terceiro império que também tem interesse aí em dominar a Península Balcânica é justamente o Império Turco, o Império Turco Otomano, que precisa dessa passagem aí porque eles querem construir uma ferrovia que liga Berlim, na Alemanha, até Bagdá. A ferrovia Berlim-Bagdá levaria petróleo para os alemães. E aí essa passaria pela região balcânica, inclusive pela Áustria-Hungria, que já era parceira, já era associada, já era ligada aos alemães aí com acordos econômicos e militares. Então você tem, então, novamente, três impérios disputando uma única região. Eu costumo falar que é três cachorros disputando um osso só. Então, inclusive, é justamente a questão balcânica que vai dar origem aí, vai ser o barril de pólvoras, vai ser o lugar onde vai explodir uma guerra mundial, porque você tem muita tensão nessa região aí, além, é claro, do próprio nacionalismo eslavo, o nacionalismo que havia naquela própria região. Beleza? Por falar em guerra, nós já temos então vários motivos para a guerra, nós já temos várias tretas aí acontecendo ao mesmo tempo para iniciar uma guerra, só que enquanto essa guerra não começa, o que os países vão fazer? Vão se armar. Por isso que nós vamos ter um período aí que vai entre mais ou menos 1880, 87 até 1914, chamado de paz armada. Por quê? Há uma paz, a guerra ainda não começou, de fato há um falso sentimento de paz, só que esses países que já têm motivos para entrar em guerra começam a se armar. Se eu vou entrar em guerra, eu preciso ter armas cada vez melhores, mais eficientes, para não perder. Ninguém vai entrar numa guerra pensando em perder, então eles vão precisar se organizar, se preparar. Nesse período de paz armada, nessa corrida armamentista, vai acontecer
um extraordinário avanço tecnológico em várias áreas, seja na própria engenharia bélica, na engenharia militar, também na aviação, que está nascendo aí no início do século XX, na medicina, na química e de forma geral, ou seja, vai haver muitas pesquisas para o desenvolvimento tecnológico para a guerra, e esse desenvolvimento tecnológico ele está acompanhado ao desenvolvimento industrial. Por isso, nós vamos chamar também, além de paz armada, também vai ser um fenômeno chamado Belle Époque, que é uma expressão francesa que se refere à bela época. Por quê? O desenvolvimento tecnológico, os avanços gerados pela paz armada vai ser tão grande, tão intenso, que isso vai gerar, inclusive, um sentimento de otimismo por causa da melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então havia aí um otimismo em relação a esse avanço tecnológico, só que por trás do que estava acontecendo mesmo era uma paz armada. Um momento que os países estavam próximos a entrar em guerra, a estourar uma guerra mundial, estavam se preparando para isso e por isso que havia aí toda essa preocupação. Bom, enquanto você tinha, vamos lá, recapitulando, motivos para a guerra e já estava acontecendo a paz armada, esses países começam a então se preparar, a organizar aí alianças militares. Porque, imagina só, um país vai entrar em guerra sozinho contra o outro, é extremamente perigoso, porque ele fica vulnerável no momento de guerra. Por isso eles começam a organizar então os bondes, os seus times, os seus grupos, começa a formar sua seleção. Vai acontecer a formação principalmente de duas alianças militares. A primeira aliança militar é chamada de Tríplice Aliança, que ela vai se solidificar em 1882, mas já havia uma aliança entre a Alemanha e a Áustria um pouquinho mais anterior, né? Mas aí você tem aí a Tríplice Aliança de 1882, que ela vai agregar principalmente as potências centrais da Europa. Observa no mapa que vai aparecer aí, você vai ter uma aliança entre Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Essas potências elas vão se juntar porque elas têm interesses comuns. Elas têm localização central na Europa, é interessante para eles. São nações que não têm colônias na África e na Ásia, são nações relativamente novas, inclusive. Então, esses povos eles vão se unificar aí numa aliança de ajuda mútua. Para fazer frente a essa aliança aí entre a Tríplice Aliança, Alemanha, Itália e Áustria-Húngaro, e o Império Austro-Húngaro, vai se formado a Tríplice Entente, já em 1907. Porque você vai ter a aliança da França e da Inglaterra, dois rivais históricos que vão se unir, porque agora há um inimigo comum. A França pelo revanchismo e a Inglaterra com medo do desenvolvimento industrial da Alemanha, que vinha muito forte, inclusive. Então a França e a Inglaterra se unem aí já de cara contra a ameaça que a Alemanha representa. E também a Rússia também entra nessa aliança porque é outro país que disputava os Balcãs, e você tinha também a visão de que vamos abrir duas frentes de batalha. Observa no mapa aí a Tríplice Entente, tem no lado leste e no lado oeste da Europa. Então eles acreditaram que assim seria fácil barrar o imperialismo da Tríplice Entente. Mas tem um papo reto muito importante que você precisa saber sobre a Itália. A Itália ela vai assinar o acordo da Tríplice Aliança, só que ela não vai entrar na guerra propriamente dita do lado da Alemanha. Quando a guerra estourar lá em 1914, a Itália, ai meu Deus do céu, os caras estavam falando sério, vai ter guerra mesmo? Vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. A Inglaterra e a França vão oferecer para a Itália vantagens se ela trocasse de lado. O que a Itália faz? Troca de lado, danadinha, se prostituiu para a Tríplice Entente, e aí em 1915 os italianos mudam de lado. Aí você fala, isso só vai dar merda, não é possível que isso vai dar certo. No final da aula eu explico o que acontece com a Itália após essa guerra. Então, as duas alianças estavam formadas, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, na política das alianças. Você tinha já um desenvolvimento armamentista muito bom e muitos motivos para a guerra. O que faltava agora é alguém dar o primeiro tiro, o estopim da guerra. E isso vai acontecer no dia 28 de junho de 1914, quando o príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, um camarada chamado Francisco Ferdinand, vai até a Sérvia, na cidade de Sarajevo, para fazer aí um acordo diplomático.
E nessa visita oficial que esse camarada fez lá na Sérvia, na cidade de Sarajevo, ele vai ser assassinado. Tanto ele quanto a esposa dele, a princesa Sofia, vão ser assassinados por um menino, um garoto, um rapaz, chamado Gravilo Príncipe. Príncipe era o nome dele, não é título, não é um príncipe matando o outro. Então, o Gravilo Príncipe matou o príncipe Francisco Ferdinando. Pegou? Gravilo Príncipe, só para você saber, ele era membro de uma organização ultranacionalista sérvia, chamada Mão Negra, e acredita-se que ele foi financiado pelos russos para fazer esse assassinato. Porque alguém tinha que dar início a essa guerra, alguém ia ter que acender o pavio. Então foi esse assassinato que causou o início da guerra. Beleza? Lembrando aí que no momento que o príncipe Francisco Ferdinando vai ser assassinado aqui na cidade de Sarajevo, na Sérvia, vai acontecer um verdadeiro efeito dominó. Porque a Áustria vai exigir da Sérvia uma retratação, uma explicação, o que foi isso que aconteceu. E como não vai acontecer, porque ninguém pode explicar muita coisa ali mesmo, na verdade, foi um assassinato, a Áustria declara guerra contra a Sérvia por causa desse assassinato. A Rússia vai declarar guerra contra a Áustria para ajudar a Sérvia. Boazinha a Rússia, né? Muito interessada, né? Aí a Rússia declara guerra contra a Áustria para ajudar a Sérvia. E por isso a Alemanha declara guerra contra a Rússia para ajudar a Áustria, porque tinha que atender as cláusulas da Tríplice Aliança, ajuda mútua. E por causa disso também, a França e a Inglaterra declaram guerra contra a Alemanha para ajudar a Rússia, também atendendo os interesses da Tríplice Entente. E ainda em agosto de 1914 já estava acontecendo uma suruba de guerra na Europa, porque quase todos os países se envolveram. Há inclusive países que não estavam nessas alianças. Por exemplo, a Turquia, a Romênia, Portugal, vários países vão de alguma forma se envolver nesse conflito, porque haviam vários acordos de tratados militares paralelos a esses dois. E a guerra foi total, vamos dizer assim. Por isso que ela é chamada de Primeira Guerra Mundial. Ela vai envolver países de todos os continentes. Sequência aí, galera. Para você entender bem agora, que eu já estou falando de batalhas, de conflito, de guerra em si, nós temos que entender, dividir para estudar melhor, vamos dividir para entender, tática militar, essa guerra é dividida em 3 fases diferentes. Aí você vai entender melhor as características delas. A primeira fase dessa guerra acontece entre 1914 e 1915. É chamada Guerra de Movimentos. O que seria esse movimento? Os exércitos estavam invadindo ou se movimentando no território inimigo, no campo de batalha. Então havia uma movimentação de tropas. Nesse momento, foi o auge do sentimento nacionalista, as pessoas agradecendo pela guerra. Obrigado, Senhor, agora nós vamos vencer essa guerra, vai ser fácil. O nosso país está preparado. Existem cartas, relatos de soldados, de crianças, de jovens indo para o campo de batalha, para o fronte de batalha, achando que vou ali dar um tapa na cara do inimigo e já volto. Então, vale muito a pena você ler esses relatos. Então, a guerra de movimentos, ela é esse momento aí que os exércitos achavam que seria muito fácil ir ali, vencer o inimigo e voltar. Só que não foi bem assim, porque a partir de 1915, uma vez estabelecidas as posições no campo de batalha e os exércitos estavam muito fortes dos dois lados por causa da paz armada, o desenvolvimento armamentista, a guerra ela assume uma outra proporção, chamada Guerra de Trincheiras, que vai durar aí a maior parte da guerra de 1915 até 1917. A Guerra das Trincheiras, ou Guerra de Posições, é justamente o momento que os exércitos não conseguem mais avançar no campo de batalha, e aí eles acabam cavando trincheiras para se proteger e por isso dificilmente eles vão conseguir avançar ou recuar, vai ficar parado ali. É a maior quantidade de mortos da Primeira Guerra Mundial vai acontecer em decorrência da qualidade de vida dentro de uma trincheira, que basicamente é um buraco no chão para você se proteger. E aí vai ter relatos de doenças, mortos, vivos convivendo com mortos, porque não tem muito o que fazer, o cara morreu ali, não dá para pedir licença para enterrar o morto.
Você vai ter infestação de ratos nas trincheiras, má qualidade de alimentação que não vai chegar ali na trincheira com a qualidade e com a constância necessária. Então, os bombardeios, que já as artilharias estão cada vez mais potentes. O ataque com armas químicas também, a Batalha do Marne na região belga do norte da França aí vai ser extremamente sangrenta e vai ter muitos relatos de uso de armas químicas nessa guerra. Então a guerra de trincheira é a principal característica da Primeira Guerra Mundial. Quando você pensa em Primeira Guerra Mundial, você pode pensar tranquilamente que é a guerra marcada pelo uso de trincheiras, que até então não existia, as guerras não eram travadas assim. Os exércitos se enfrentavam no campo de batalha e acontecia a guerra. Agora, pela força dos dois lados, acontece aí a guerra de trincheira. O final da guerra de trincheira acontece no ano de 1917. Cara, faz a sua anotação aí, cabeça, porque o ano de 1917, ele pode ser considerado o ano mais importante da Primeira Guerra Mundial. Porque são os eventos políticos desse ano que determinam, inclusive, o final dessa guerra e como ela terminou. O que aconteceu? Em outubro de 1917, a Rússia, que estava na guerra, inclusive estava tomando uma surra dos alemães, eles vão ter que se retirar dessa guerra, porque vai acontecer a Revolução Socialista, a Revolução Bolchevique da Rússia, lá em outubro. E aí, o que acontece? Os russos precisam abandonar a frente de batalha, fazem um acordo com os alemães, um acordo chamado Acordo Brest-Litovsk, vai aparecer o nome aí para você anotar. E nesse acordo fica o seguinte, os alemães permitem então a retirada dos russos, desde que fosse criada uma série de países, fosse dado liberdade, autonomia para uma série de países, que eram então do território russo, que serviriam aí como uma espécie de fronteira entre a Alemanha e a Rússia, porque vai que os russos resolvam os problemas dele lá e voltam para a guerra. Então, antes deles voltarem a atacar a Alemanha, vai ter uma série de países aí para servir como uma espécie de barreira. E aí foi criado esses países aí, ó, você vai ver no mapa, que é através do Tratado de Brest-Litovsk, o Tratado de Paz entre russos e alemães. E a partir desse momento, os alemães passam a ter apenas uma frente de batalha, a frente ocidental, ou seja, vamos lá agora dedicar todas as forças para combater franceses e ingleses. E é por essa razão que os Estados Unidos entram nessa guerra agora. Claro que eles vão usar como desculpa, um navio de passageiros estava atravessando o Canal da Mancha e foi afundado por submarinos alemães. Isso é desculpa, porque afinal de contas, o que tem um navio de passageiro no meio do campo de batalha? Mas é a justificativa utilizada para os americanos entrarem na Primeira Guerra Mundial. Só que, a bem da verdade, nós sabemos que os americanos estavam fornecendo armas e suprimentos para os franceses e ingleses. E se eles perdem a guerra, não vão conseguir pagar para os americanos. Por isso que aí os Estados Unidos entram nessa guerra para auxiliar os franceses e ingleses, ou seja, entram na tríplice entente contra os alemães. Vale lembrar que os americanos não entram sozinhos. Vários países vão entrar nesse caso, nesse contexto, inclusive o Brasil vai mandar lá para a França, vai mandar para o Estreito de Gibraltar, o norte da África, aí, uma missão médica e alguns navios para ajudar no esforço de guerra contra os alemães. Tem até um evento que vale a pena você ler aí sobre a Batalha das Toninhas, que os brasileiros vão fazer bonito ali, matando um monte de golfinho no mar Mediterrâneo. Enfim, é um caso à parte dessa guerra, mas o Brasil se envolve sim na Primeira Guerra Mundial, ao lado dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra, na Tríplice Entente. E aí, esse novo movimento, ou seja, o que é a nova guerra de movimentos? Essa terceira fase. Nesse caso, esses movimentos é basicamente a saída da Rússia e a entrada dos Estados Unidos e mais alguns países, que vai selar o fim da guerra. Definitivamente, acontece aí então a vitória da Tríplice Entente, dos países que são contrários à Alemanha, e aí a guerra ela acaba com aspas bem grande, porque nós sabemos que a Segunda Guerra Mundial ela é considerada a continuação da Primeira. Vamos entender o que vai acontecer no final da Primeira Guerra Mundial que vai gerar tretas para iniciar uma Segunda Guerra. E isso acontece quando você estuda os acordos de paz.
Os acordos de paz, ou seja, os países vencedores vão impor aos países derrotados uma série de acordos. Primeiro, o mais famoso, aquele que você não pode esquecer jamais, aquele que você vai ter que ensinar para o neto de vocês no futuro, é o Tratado de Versalhes, que foi imposto pelos países vencedores contra a Alemanha. A Alemanha ela vai ser obrigada a assinar o Tratado de Versalhes e nesse tratado vai ter uma série de imposições duras que vão fazer os alemães nutrirem um sentimento aí de revanchismo para a Segunda Guerra Mundial. Quais são as principais imposições do Tratado de Versalhes? Anota aí, ó. A Alemanha vai ter que entregar para os países vencedores as suas colônias na África e na Ásia, já não eram muitos, vão ter que entregar suas colônias. Vai ter que devolver a região da Alsácia e da Lorena para a França. Vai ter que reduzir o seu efetivo militar a mais ou menos 100 mil soldados, o que é pouco para um país inteiro, ou seja, vai ter que reduzir o tamanho do seu exército. Vai ter que desmobilizar, vai ter que literalmente desmontar a sua marinha de guerra, a sua força aérea da aviação, enfim, o seu exército vai ficar praticamente desmobilizado, quase totalmente. Vai ter que se restringir o calibre das armas ao calibre 22, que é uma arma de baixo calibre. Vai ter que pagar uma pesadíssima indenização aos países vencedores, o que vai gerar uma crise econômica crônica na Alemanha. A própria indústria alemã vai sofrer muito, porque vai ter que ser desmobilizada também. E ainda por cima, talvez uma das piores cláusulas do Tratado de Versalhes vai ser os alemães assumirem a culpa pela Primeira Guerra Mundial, que até então era a maior guerra da humanidade até então, sozinhos. Eles vão ter que assumir como responsáveis pela Primeira Guerra Mundial, o que para o alemão, que tem todo aquele sentimento nacionalista, uma imposição muito grave. Outro tratado assinado aí após a Primeira Guerra Mundial e muito pouco trabalhado nas salas de aula e nos livros didáticos, é o Tratado de Saint-Germain. Esse Tratado de Saint-Germain, o principal efeito dele foi desmembrar o Império Austro-Húngaro em vários países separados, a Áustria, a República Tcheca, a Tchecoslováquia, a Hungria, ou seja, vai desmembrar os países do Império Austro-Húngaro em várias nações pequenininhas. Aí você fala, tá aí, é tão importante por quê? Porque lá na Primeira Guerra Mundial vai acontecer um momento que o Hitler, que a Alemanha nazista começa a anexar territórios. E são alguns desses territórios aqui que foram desmembrados do Império Austro-Húngaro. De outras formas, os povos que formam o Império Austro-Húngaro vão acabar aderindo aí à Alemanha nazista lá na Segunda Guerra Mundial. E vale lembrar também que dentro do Tratado de Versalhes, dentro do momento que estavam discutindo o Tratado de Versalhes, que isso acontece no ano de 1919, vai acontecer os 14 pontos de Wilson Woodrow, o presidente dos Estados Unidos, ele vai propor que, nesses 14 pontos, que não fossem tão severas as punições aos países derrotados. Ele, por exemplo, vai ser absolutamente contra as cláusulas do Tratado de Versalhes, porque ele já achava que castigar demais os países derrotados aqui nessa guerra seria brecha para iniciar daqui a pouco tempo uma nova guerra. É como se ele estivesse prevendo o futuro, porque foi o que aconteceu. A Inglaterra e França vão ser contra a maioria desses 14 pontos, vão aproveitar pouco deles, inclusive, porque o Wilson Woodrow ele desejava uma espécie de vitória sem derrotados, né? Uma vitória sem pessoas humilhadas, sem países humilhados, ou seja, que não houvesse perdedores de fato nessa guerra, porque ele entendia que foi uma guerra causada por um contexto muito mais amplo, né? Mas não foi o que aconteceu. Eles vão aproveitar poucos pontos. O principal ponto dos 14 pontos de Wilson que vai ser aproveitado vai ser a criação da Liga das Nações, que o próprio Estados Unidos não vai assinar. É proposta do Wilson Woodrow, presidente dos Estados Unidos, mas ele mesmo não vai entrar como membro da Liga das Nações porque entende que não era aquela proposta original, ou seja, a proposta de garantir que não houvesse mais guerra. A Liga das Nações é a união dos países vencedores para servir aí como se fosse uma guardiã da paz, né? A Liga das Nações pode ser considerada aí a ONU antes da ONU, né? A Organização das Nações Unidas, o que ela é hoje, uma guardiã da paz e do desenvolvimento mundial,
era a Liga das Nações aqui no final da Primeira Guerra Mundial. Liderada pela França e pela Inglaterra, o objetivo das Ligas das Nações era garantir que todos os pontos aí do Tratado de Versalhes, o Saint-Germain, o Brest-Litovsk, fossem cumpridos, evitando novas guerras. Só que nós sabemos que por causa da humilhação sofrida principalmente pelos alemães e pelos italianos, que eu vou falar dos italianos agora, vai gerar uma nova guerra mundial. O rolê dos alemães já expliquei, agora dos italianos é o seguinte. Lembra que eu falei que a Itália ela era signatária da Tríplice Aliança, porém em 1915 ela muda de lado, ela trai a aliança dela e passa a apoiar a Inglaterra e a França? Pois é, foi oferecido para a Itália as riquezas, a parte das colônias que a Alemanha tivesse perdido se ela perdesse a guerra. E ela perdeu. Só que essas colônias não foram entregues para a Itália. A Itália, na verdade, ficou com todo o prejuízo da guerra, os mortos, a destruição, o campo de batalha foram também na Itália, e ela não foi indenizada, não foi pago aquilo que lhe foi prometido. E aí, meus amigos, na Itália também surge um sentimento revanchista, um sentimento de vingança, uma espécie de, vamos continuar essa guerra porque ela terminou muito mal. E é aquilo que nós chamamos de fascismo italiano. O Mussolini, quando inicia os seus discursos fascistas, ele falava muito disso, assim como o nazismo na Alemanha. Beleza, meu povo? Estamos aí no final da Primeira Guerra Mundial, a guerra para acabar com todas as guerras que só causou outra guerra mundial. Mas se você não entendeu, estude com mais afinco. Se entendeu, dá um joinha aí. Obrigado pela atenção, continue estudando e vamos lacrar naquela prova, sambar na cara da concorrência. Tchau!